Da verdade, mas podem ficar tranquilos que vocês não vão querer dormir, tá bom? Esse objetivo é trazer consolação e mostrar pra gente que nós somos muito mais do que a gente imagina. Nós somos seres imortais. Olha que coisa legal, né? A gente às vezes fica tão preocupado e pensa assim: tive um problema tão grave, emocional, perdi minha encarnação inteirinha com esse problema, né? E se esquece que nós somos imortais, olha só. E as coisas se invertem, né? As pessoas reclamam assim: nasci tão pobre, não é? Vivo uma dureza lascada, tenho que trabalhar tanto para conseguir alguma coisa. E a gente se esquece que nós somos seres imortais, que o jogo vai virar. Olha só, já pensaram que legal que é saber que todas essas injustiças que a gente recebe hoje, o futuro pode ser bem diferente para nós. É claro que depende também um pouquinho da nossa plantação. O que é a nossa plantação? As nossas ações. Porque a gente faz as ações e depois tem que colher as ações. E em alguns casos nós estamos colhendo, não é? Mas nós não viemos aqui falar da colheita, nós viemos falar da bem-aventurança, né? Vamos dizer assim. Porque aqui na Terra todo mundo sofre, não é mesmo? Todo mundo tem um aguilhão, um problema, uma dificuldade, todos nós sofremos. Mas o Espiritismo veio dizer para a gente o seguinte: não se incomode tanto, tudo isso é passageiro, você vai estar numa condição diferente, muito em breve. E vocês viram como passou o ano? Vocês repararam como foi rápido? Se a gente olhar para trás, no meu caso, olhar para trás e pensar assim: meu Deus do céu, já passaram 60 anos. E a gente não se dá conta como a vida passa rápido, não é? Os benfeitores amigos falam para a gente tomar cuidado com o tempo, porque o tempo é uma coisa que vai consumindo a gente não percebe. Então, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, quando a gente vai ver, já passou 60 anos, 70, 80, e aí nós estamos despedindo da Terra para ir para o mundo espiritual, para fazer como é que se fala? Uma revisão de atitudes e uma revisão da nossa vida. E aí é que nós vamos decidir, falar assim: foi bom ter morado em São Miguel, não, foi bom ser morado em São Mateus, foi ótimo morar em Sapopemba, mas agora eu queria um outro bairro, eu queria morar em outra cidade, ou em outro país, não é? Se a gente pudesse escolher o país de moradia, o que será que a gente escolheria, hein? O que vocês falam para mim? Que país a senhora escolheria para nascer de novo? Estados Unidos. A senhora escolheria lá? Eu gosto do Brasil. A senhora gosta? Eu gosto, mas assim, lá o dólar, né? É bom ganhar lá e gastar aqui, né? Porque lá é a mesma coisa que aqui. E a senhora escolheria que país para morar? Se a senhora pudesse escolher? Eu? Inglaterra. Inglaterra! Olha! E você? Acho que o Brasil mesmo. Né? Brasil, você gosta do Brasil? E a senhora? Espanha. A Espanha, tem noção do que é lá, das coisas que tem lá? Sim. Muito bem, os espanhóis são bravos, hein? Meu Deus. E você? Eu acho que é onde eu tenho que aprender. Se eu nascer aqui é para eu aprender alguma coisa. Não, vocês poderiam escolher um lugar para você ir. Aqui mesmo no Brasil. Aqui mesmo no Brasil. Muito bem. Vamos ver, e a senhora? Brasil também. Brasil. Gosta muito da Grécia. Meu Deus do céu, da Grécia. E a senhora? Brasil. Brasil. Vamos saber do Jarbas? Brasil também, Jarbas? Eu, se eu pudesse escolher, não queria nascer. Não sou obrigada. Não queria nascer? Não. Não? Não era obrigado mesmo, né? Tem espírito que está 1000 anos sem reencarnar. Se eu ficar na vida e não puder, não. Não volta? Não. Tá. Então, claro, temos as nossas escolhas, né? Mas às vezes precisa corrigir uma coisinha de nada, assim, sabe aquele tratamento que a gente está fazendo e parou na metade? Aí você vai lá no médico, o médico fala assim: nossa, falta só um pouquinho para terminar uma fisioterapia ou um tratamento qualquer, né? De algum tipo de química que a gente toma, né? Então, às vezes, reencarnar pode significar isso pra gente. Falta um pedacinho para a gente acertar um ponteirozinho lá do passado, lá de trás.
Mas a gente chega aqui, a gente fica desesperado, porque a gente pensa que é a única vida que a gente vai ter. Aliás, a gente aprendeu isso desde criança, né? Desde criança. Na maioria das vezes, os nossos pais ensinaram pra gente o quê? Ensinaram pra gente que a gente tinha que ganhar a vida, vencer na vida, né? O que significava isso? Ganhar muito dinheiro. E agora a gente está vendo que não é tudo, não era só isso, tem muito mais coisas, né? O ganhar muito dinheiro é relativo, porque às vezes as pessoas se concentram nisso e deixam um monte de coisa para trás. Vocês veem essas famílias, às vezes umas famílias abastadas, tudo, e tem uma família bastante assim, desequilibrada, os filhos com problemas, porque o pai não dá atenção, a mãe não dá atenção, não é? Porque querem vencer na vida, nessas questões financeiras. E não obstante a isso, você vê pessoas humildes, que moram de forma bastante humilde, que está ali com seus filhinhos o tempo todo, cuidando, desenvolvendo. Pode ser até que os filhinhos também tenham uma vida humilde, mas eles têm um sentimento forte neles, que é o amor. Tem muito amor entre si, com a mãe, com a família, com a vidinha simples. Então, isso que muitas vezes falta para a gente, não é? Então, os Espíritos vieram dizer para a gente, com o advento do Espírito da Verdade, justamente isso, que nós não estamos aqui pela primeira vez, que nós vamos voltar, se nós quisermos, claro, né? Se a gente não quiser, aí fica sob a nossa opção, né? Até chegar a hora que fala assim, mas não tem jeito, se você, enquanto você não voltar, você não resolve essa parada sua, e aí tem que voltar, não tem jeito. Então, a gente vai descobrindo tudo isso e vai amenizando a nossa vida. Aquela coisa que parecia tão pesada, aquela pessoa difícil, para a gente ficar mais leve. Aquele familiar complicado que a gente tem, fica mais leve. Quando a gente consegue entender de que a vida continua, nós somos imortais, as coisas ficam mais leves para a gente. Dizer assim, bom, eu estou vivendo aqui um drama, mas isso é passageiro. Tem um problema grave de saúde, não é? No meu caso, eu perdi minha mãezinha com câncer. E ela não tinha jeito, não teve jeito de melhorar, de curar. Hoje a gente vê tantas pessoas se curando com câncer, né? Mas há 30, 40 anos atrás era diferente. Então, a gente vê que não era só aquilo, tinha muito mais. Então, a vida continua e a gente pode voltar e voltar e voltar quantas vezes forem necessárias. E aqueles espíritos muito amorosos normalmente querem voltar naquelas pessoas que eles também têm bastante amor. Então esses espíritos que estão com a gente muitas vezes estão ligados com a gente através de elas, do amor. E aí a vida vai ficando mais leve, mais tranquila, mais suave, porque não adianta a gente querer lidar com a vida como se fosse uma vida única. Não é única. O nosso filho é difícil, é rebelde, mas ele vai reencarnar. Ele vai sobreviver. Aliás, isso é um problema muito grave para os malfeitores. Os malfeitores, eles acreditam que fazem uma coisa errada e que depois que eles morrer, acabou, encerrou o assunto, arquivou o processo e encerrou. Só que qual é a surpresa deles? Quando chega do outro lado da vida, eles acordam e falam, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou encarar as minhas vítimas? Como é que vai encarar as vítimas, né? Olha que dificuldade que deve ser, né? Você tem que ficar fugindo no mundo espiritual porque não quer encontrar com esta ou aquela pessoa, ou por acaso encontra com essa ou aquela pessoa, aquela aflição, aquela coisa forte, aquela sensação forte. Existem algumas pessoas que trazem isso aqui para a Terra. Quando eles se deparam com o inimigo do passado, eles entram num processo convulsionário. Já viram pessoas assim? A medicina fala um pouquinho sobre epilepsia, sabe? Epilepsia é um processo convulsionário, semelhante a esse e em alguns casos iguais a esse. Significa que a pessoa está diante de um inimigo do passado, feroz inimigo do passado, então ela quer fugir, só que ela está presa no corpo, ela não consegue fugir, ela fica se debatendo com o corpo para se livrar do corpo. E a visão daquela criatura na frente dele é um martírio para ele, é uma coisa muito forte. E aí ele entra em processo convulsionário, não é? Bom, a medicina devagarzinho vai entendendo, vai explicando isso para a gente. Mas o que é importante a gente saber com o Espírito da Verdade, muito, muito, muito importante para nós, é que nós vamos ter sempre novas oportunidades. Isso é muito importante, que nós não morremos. Nós vamos ter oportunidades
e que nós vamos melhorar, a nossa vida só vai ser melhor. Então, algumas pessoas podem achar que a vida está muito ruim agora, podem achar isso. Só que é a melhor vida que a gente pode ter agora, porque se fosse aplicar a justiça divina no seu olho por dente por dente, a vida tinha que ser muito mais difícil. Olha só que interessante, né? Então nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Mas é terrível, meu Deus do céu. Tranquiliza-se, isso aí vai passar. Tudo isso vai, uma hora, ficar para trás. Então, quando a gente conseguir se livrar, né, dessas coisas que nos afligem, esses medos, essas inseguranças, essas coisas que a gente tem, a vida fica leve, suave, fica colorida. Sabe, você não se importar assim, estou com problema de saúde, mas não importa, está tudo bem, vamos em frente. Levar a vida com otimismo, com confiança, com fé. Estou tendo uma dificuldade grande, mas eu vou vencer, eu vou conseguir, vou seguir em frente. Levar a vida com confiança, com fé. Isso para a gente pode ser uma coisa muito melhor, porque as pessoas pensam que vieram para a Terra só para sofrer, né? Mas não foi só para isso. Aliás, o sofrimento é um pouco de acordo com o nosso entendimento. Quer ver que de vez em quando a gente pode sofrer e algumas pessoas sofrem e outras não sofrem? Então, sei lá, uma pessoa tem uma notícia de um problema de saúde, e ela fica toda tocada, porque comigo, Deus não existe, que Deus está abusando de mim, que Deus é isso e aquilo. O outro recebe notícia e ele não está nem ligando, está pouco se lixando. Vamos enfrentar, vamos tratar o que é possível e vamos chegar onde que seja possível também. Quer ver uma outra coisa muito legal? Todo mundo acordou hoje, né? Está todo mundo aqui, obviamente que nós acordamos, né? Sabe por que nós acordamos? Porque nós temos ainda alguma importância aqui na Terra. Olha só. Se a gente não tivesse nenhuma importância aqui, não tivesse que fazer mais nada, que a Terra fosse para nós indiferente de qualquer coisa, que Deus não precisasse da gente para nada, sabe o que ia acontecer? A gente não acordava, não precisava. Se a gente está acordando, é porque nós precisamos ainda resolver algumas coisas, nós precisamos ainda melhorar alguma coisa, nós precisamos ainda trabalhar em alguma coisa. Então, às vezes a gente pensa que não tem mais nada para fazer, daqui a pouco aparece um neto, aí o neto cai na sua mão. Não é mesmo? Lá em casa aconteceu isso. Quando menos esperava, eu estava com 7 netos. Imagina só. E eu achando que já só ia andar de navio, ia viajar, passear pelo Brasil, não é? E daqui a pouco eu estou com 7 netos na minha casa. Imagina só. Olha só. Então, se nós acordamos, se nós estamos de pé, se nós estamos aqui, porque há poucos meses atrás, quanta gente não precisou ir embora, não foi? E a gente ficou. Algumas pessoas iam falar assim, mas vaso ruim não quebra, né? Mas não é porque é vaso ruim, não, porque é vaso útil. Ainda tem utilidade para alguma coisa, ainda precisam da gente para alguma coisa. Não é porque é ruim, não. Claro que a gente pode ser ruim também, mas mesmo o vaso ruim serve para alguma coisa, para educar as pessoas, né? Para se educar, né? Alguma coisa ele serve. Então, não vamos tirar essa ideia da nossa cabeça, imaginar de que nós estamos aqui e precisamos continuar estando. Então, lá na mensagem, no capítulo 6, no item 5, ele fala para a gente que ele veio como outrora os filhos desgarrados de Israel. Porque vocês imaginam, Jesus já passou pela terra há 2000 anos. A igreja, a religião judaica já tem mais de 5.000, quase 6.000 anos. Eles estão há quase 6.000 anos esperando um Messias. Estão há 6.000 anos esperando. Imagina só quanta gente morreu, nasceu, quantas vezes, né? E a gente já está com 2.000 anos que Jesus já passou pela gente. Então, o tempo, ele vai devagarzinho abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, e vai mostrando para a gente que a coisa melhor que nós temos é entender de que nós somos imortais, que a vida continua e que a gente não precisa se afligir com qualquer problema que seja. Devagarzinho nós vamos achar as nossas soluções.
Então, às vezes, dá a impressão que a gente quer arrumar a solução para ontem, né? Mas a solução está muito mais perto do que a gente pode imaginar. Vamos falar um pouquinho do Natal? Então, começou assim. Não tinha onde abrigar o menino. Aí, os bichinhos, ó, um muar, um burrinho, e uma vaquinha, um burrinho e uma ovelhinha. Disseram para ele assim, pode nascer aqui na nossa casa. Aí arrumaram lá umas palhas, improvisaram um leito e Jesus nasceu ali. Mas de repente apareceu uma estrela no céu e aí apareceram pessoas seguindo aquela estrela para saber onde é que ia dar. E chegaram em Jesus e deram presentes para ele, 3 presentes: ouro, Incenso. mas olha a simbologia disso, que legal. O ouro são os valores dos ensinos de Jesus, são muito valiosos. A mirra, não sei se vocês sabem, é uma espécie de perfuminho, uma coisa assim, né? De cheirinho, um sabonetinho, uma coisinha de cheiro. É uma essência de cheiro. Era para impregnar na gente os ensinos do Cristo. E o incenso era para espalhar os ensinos do Cristo na terra. Olha aí, bom, mas não parou por aí, continuou aquela história. Jesus foi crescendo aí, imagine a mãe de Jesus. A gente tem filho mal criadinho, filho assim, bravinho, nervosinho, né? Nós temos filho assim, e a gente ama eles de paixão. Agora vocês imaginem Jesus criança. Imagina só. A mãe de Jesus e a ligação dela com o menino, imagine. Aí ele fez 12 anos e foi lá fazer uma festa tradicional judaica. E ele começou a conversar lá com os rabinos do templo de Jerusalém. Meu Deus do céu, um negócio. Um menino de 10 anos. Aí eles foram embora e esqueceram dele. Imagina a mãe, né? O coração da... Meu Deus do céu, esquecemos Jesus lá. Voltaram para a rua e acharam ele conversando com os rabinos. E olha o que ele responde para a mãe: não se preocupe, porque eu estou cuidando de assuntos do meu pai. Olha só, estava cuidando de assuntos do pai, de Deus, né? Bom, aí ele começou a crescer, com uns 18, 20, 22 anos, encontrou uma seita chamada os essênios, passou por ela, e aí ele falou para os essênios o seguinte: se vocês continuarem do jeito que vocês estão, vocês vão acabar. Não, essa seita não vai existir mais. E realmente ela acabou, não existiu, porque eles eram muito enérgicos e severos com as coisas, muito demais. Mas deixaram um legado. Guardaram os escritos, os pergaminhos em diversos vasos, espalharam pela sua região, e agora, alguns anos atrás, nós descobrimos esses vasos. São as escrituras do Mar Morto. Então, acharam um monte de escritos, um monte de coisa. Então, estudando tudo isso que eles aprenderam, encontraram lá nos escritos do Mar Morto. Bom, aí Jesus, com 30 anos, começou o seu apostolado. A primeira coisa que foi aquele tal casamento. Lembra do casamento? Aí estava lá no casamento, acabou o vinho. A mãe de Jesus falou: Jesus, dá um jeito. Mas mãe, não tô preparado ainda. Por favor, Jesus, dá um jeito lá. Ele atendeu, a mãe foi lá. Chegou lá e encontrou um senhor chamado Tomé. Tomé que cuidava do vinho. Ele mandou encher de água. O Tomé falou assim: mas nós não estamos com problema de água, nós estamos com problema de vinho. Aí uma moça muito carinhosamente pegou o Tomé, tirou para fora, ele ficou lá dentro. Provavelmente fez uma oração e o vinho apareceu. Se transformou água em vinho. Mas olha que coisa curiosa. Antigamente, tomava vinho lá no tempo de Jesus, era a proporção de 1 para 10. Então, 1 litro para 10 litros de água. Porque a água era muito ruim. E eles descobriram que a água diluída em vinho, ela ajudava terapeuticamente eles não ficarem muito doentes, com estômago, intestino, essas coisas, por causa da água que era muito ruim. Só que a diluição é 1 para 10. Façam essa experiência. Então, as pessoas falam: mas Jesus também tomava vinho. Opa, vamos com calma, não era bem assim, é 1 para 10, né? É a mesma coisa você pegar uma cerveja e diluir ela em 10 litros, né? 1 litro de cerveja para 10 litros. Fica assim um guaranazinho azedo, né? O vinho é a mesma coisa, ele ficava com um leve toquezinho, mas não era uma bebida que se bebia puro, certo? Bom, aí Jesus começou a procurar os seus apóstolos, aí encontrou lá o Pedro, que era bravinho, nervosinho, todo mundo sabe disso, Mateus, que era cobrador de impostos, o povo detestava ele, depois achou Judas, achou João, achou outros, né?
convidou André, convidou alguns discípulos que eles vieram e começaram a trabalhar com Jesus. Trabalharam bastante, Jesus apresentou muitas propostas, deixou muitos ensinos vividos e não falados, vividos, né? A paciência, a compaixão, a misericórdia, o amor, o profundo amor pelas pessoas. E aí um dia que ele faz lá uma bela de uma ceia, e aí naquela ceia as pessoas se revelam, ali tiram as máscaras, né? E aí Jesus resolve orar. Aí Jesus vai orar e chama 2 para ir com ele, Pedro e mais um. Só que eles não aguentam. É que nem na casa espírita, né? A gente está despertão. Mas é sentar nessa cadeira, parece que vem o som da morte, em alguns casos, não vem? A gente não consegue manter o olho aberto. Aconteceu com eles. Eles ficaram, dormiram, os 2 dormiram. Aí Jesus chamou, mas vocês estão dormiram. Daqui a pouco veio um monte de gente, tinha lá um na frente, todo mundo sabe quem é. E aí falaram, quem? Nós estamos procurando Jesus, como se eles não conhecessem, né? Aí ele falou, sou eu mesmo. Quando ele falou assim, um pouco recuou, parece que, sei lá, tomou um susto. A companhia de Jesus era muito intensa, muito grande, né? E aí o Pedro, nervosinho, pegou uma faca que ele carregava lá e foi proteger Jesus com uma faca, imagina só. Machucou a orelha do Malco. Machucou a orelha. Jesus falou, meu Pedro, pelo amor de Deus, não é assim. O evangelho não pode ser defendido dessa forma, né? Aí foi lá, ajeitou a orelhinha do Malco, soldado romano, e se permitiu ser preso. Foi preso, depois foi julgado, aí foi levado de um lugar para outro, aquela confusão toda. E o Pilatos, apesar de ter recebido diversas advertências, fez um plebiscito. O plebiscito era aquele negócio de votação. Vocês percebam que nós nem sempre estamos em condições de votar. Sabe por quê? Porque os interessados em condenar Jesus começaram a distribuir moedas para que as pessoas gritassem Barrabás. Olha só. Dava uma moeda, grita Barrabás, ele gritava Barrabás, ele ia dando moeda para o povo gritava Barrabás. Olha só que coisa. Barrabás era um senhor muito malfeitor, tinha crimes, tinha homicídios, tinha coisas terríveis nas coisas. Todo mundo sabia que ele era uma pessoa que queria tomar o poder de Roma, queria tirar o poder de Roma e passar para os judeus. E aí, no fim, foi trocado por Jesus, se permitiu, né, que isso acontecesse, foi levado para a Via Cruz, chegou lá na crucificação, encontrou-se com 2 malfeitores do seu lado. Um começou com uma historinha estranha, aí o outro falou para ele, opa, não vem com essa historinha estranha não, porque nós estamos aqui porque a gente tem dívida, a gente tem dever, nós devemos, mas ele não tem dívida nenhuma, nós temos, mas ele não tem. Bom, e aí todo mundo sabe, Jesus foi crucificado, só que tem um detalhe, antes e depois de Jesus, milhares de pessoas foram crucificadas, milhares, antes e depois, milhares. Só que a cruz do Cristo ficou marcada para toda a eternidade, para sempre, não é? Muito bem, aí todo mundo sabe que ele foi visto, não é? Pela Maria Madalena, que ficou assim surpresa, ficou toda emocionada, saiu correndo para avisar os outros discípulos. Eles no primeiro momento não acreditaram, depois disso eles foram até lá confirmaram, aí Jesus apareceu no meio deles. O Tomé, lembra do Tomé? Mostrou, Tomé, você quer ver, né? Então mostrou as feridas. Se não bastasse, o Tomé quis pôr a mão nas feridas, ainda assim, veja só, mostrou-se para Tomé, depois ele apareceu para os 500, que tinha lá os 500 da Galileia, depois apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí então, Jesus disse para a gente assim, que ficaria com a gente eternamente. E todos os anos nós lembramos, e todos os anos nós presenteamos, mas não é em nome de nenhuma outra pessoa que não seja Jesus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, e até o ano que vem, se Deus quiser. Passei da hora, né, Jarba?